Fala pessoal, tudo bem aí com vocês? Estamos aqui para a nossa quarta pós-aula do curso de análise de projetos de investimentos. Simplesmente aí no vídeo anterior bugou, parou, saiu meu login aqui, fez puf, sumiu tudo. É a segunda vez que acontece isso na semana, tá estranho. No final de semana eu vou verificar aqui o que pode estar acontecendo. Bom, essa aula aconteceu ontem, no dia 2/3 de 2023. E teve como tema central o custo de capital próprio. E agora a gente vai fazer aqui um resumo, que vai ficar disponível tanto no Teams como no YouTube, com material didático que é utilizar também disponível nas duas plataformas. No Teams vai ficar na guia arquivos e no YouTube vai ficar na descrição do vídeo. Bom, dúvidas, sugestões, sempre nos comentários do vídeo no YouTube ou nas postagens do nosso canal no Teams, para quem faz o curso presencial. Então, sem mais delongas, vamos à nossa aula sobre o custo de capital próprio. Um cafezinho aqui sempre vai bem, né? E o que é esse troço? O que é esse negócio aí de custo de capital próprio que o Douglas está falando? Que coisa é essa, né? Então, vamos lá. API, Análise de Projetos de Investimentos, aula 04. Custo de capital próprio, de letra feia. O custo de capital próprio, então, ele nada mais é do que a taxa de juros, ou a taxa percentual que a gente usa, também conhecida como taxa de desconto, para realizar o desconto no fluxo de caixa projetado. Ou seja, o que nós vimos até agora foi a medida do VPL, o valor presente líquido. E o valor presente líquido, ele necessita do quê? De um fluxo de caixa, um investimento e o retorno futuro, e de uma taxa de desconto. E até agora nós trabalhamos em cima da construção do fluxo de caixa. Aprendemos a construir o fluxo de caixa quando ele não está pronto, a partir de premissas. E hoje nós vamos aprender a construir a taxa adequada para cada projeto. Essa taxa adequada, ela se chama custo de capital. E o que é capital em finanças? Capital é dinheiro, é o custo do dinheiro. E qual dinheiro nós estamos falando? Do dinheiro do investimento. Então, o investimento inicial de um projeto, ele necessita, obviamente, de dinheiro. E esse dinheiro para o projeto, ele pode vir de três fontes ou de três formas diferentes. São as conhecidas aí fontes de financiamento. Então, ele pode ser capital de terceiros. O que é capital de terceiros? Empréstimos. Então, o empreendedor, o empresário, ele não tem o dinheiro, ele vai tomar emprestado para realizar o investimento. Mas ele pode vir também do próprio empresário, dos sócios da empresa. Daí a gente chama isso de capital próprio. E ele pode ser uma mistura dos dois. A gente chama de custo médio, ou custo médio ponderado. Então, na aula de hoje, nós vamos ver apenas o capital próprio, que é o que dá um pouquinho mais de trabalho, eu vou explicar por quê. E aí, na aula da semana que vem, nós vamos trabalhar o capital de terceiros, que é mais fácil de enxergar, e o custo médio. Por que o custo do capital de terceiros é mais fácil de enxergar? Porque quando a gente toma dinheiro emprestado, seja lá por que for, até para o investimento, como é o nosso caso aqui, nós temos uma taxa de juros a pagar para quem nos emprestou esse dinheiro. E essa taxa de juros é o custo de capital de terceiros, a grosso modo. É ela que a gente leva lá para o VPL, para calcular o VPL se o nosso projeto só tiver capital de terceiros. Mas e se o nosso projeto não tiver capital de terceiros, só tiver capital próprio? Nós pagamos juros para nós mesmos? Juros não. Mas isso não significa que o uso do nosso dinheiro não tenha um custo. Por quê? Porque quando colocamos dinheiro no projeto, como pode ser aquele nosso primeiro lá da barraquinha do cachorro-quente, esse dinheiro que nós colocamos no projeto, ele deixa de estar disponível para outros projetos, para outros investimentos. Então, isso exige que a gente pague uma compensação por essa indisponibilidade do dinheiro
no momento que nós emprestamos esse dinheiro para o nosso projeto. Como se nós, proprietários, sócios, emprestássemos o nosso capital próprio para o nosso próprio projeto. Então, isso exige uma compensação, e essa compensação é o custo de capital próprio. Só que, como não tem uma taxa de juros, nós precisamos de um modelo para colocar essa taxa de juros. E o que nós vamos ver hoje aqui é o principal modelo para se determinar uma taxa de cobrança do capital próprio. Ela leva em consideração o que nós poderíamos fazer com o nosso dinheiro sem risco, caso ele não estivesse no projeto, mais o risco que o nosso projeto oferece. Por isso, cada empresa e cada projeto vai ter a sua taxa do capital próprio. E esse modelo é usado em 99,9% das vezes onde se calcula empresarialmente o custo do capital próprio. Então, que modelo é esse? É o famoso, aclamado modelo, que foi prêmio Nobel de Economia, inclusive, CAPM. O que são essas iniciais dessa sigla aqui? Elas significam Capital Asset Pricing Model. Numa tradução literal, seria algo como modelo de precificação de ativos de capital. A língua inglesa traduzida para o português. Bom, então é o seguinte, né? O que esse modelo faz? Ele devolve para a gente uma taxa. E essa taxa ela vem num jargão, ela vem com um nome específico do próprio modelo. É o famoso KE. O que é o K? O K é uma espécie de gíria para expressar custo em forma de porcentagem. Ele vai devolver uma porcentagem. E esse Ezinho aqui? O E vem de capital próprio. Em português, o capital próprio no balanço patrimonial fica no patrimônio líquido. E em inglês, o patrimônio líquido recebe o nome de equity. Então, esse Ezinho é o patrimônio líquido. Em inglês, o CAE, então, é o custo do patrimônio líquido, que, por consequência, para uma empresa, é o custo do capital próprio, porque o patrimônio líquido é o local no balanço patrimonial onde enxergamos qual é o capital próprio daquela empresa. E o CAE, ele exige algumas premissas. Um modelo matemático é uma fórmula, resumindo de forma bem simplista. Existe toda uma teoria para se construir essa fórmula, por isso que isso é um modelo, mas, a grosso modo, no final das contas, ele é uma fórmula. Ele é uma fórmula que necessita de alguns parâmetros, de algumas premissas, que são RF, beta, RM e o RF de novo, que é o mesmo. Então, quem é quem nesse modelo? RF e RM, a gente não calcula quando a gente vai fazer esse modelo. A gente vai usar esse modelo. E por que a gente não calcula? Porque tanto RM como RF são observáveis. RF é uma sigla para Risk Free, ou livre de risco. Então, o que o RF captura, que aparece no começo e no final da fórmula? Ele captura o que eu poderia fazer com o meu dinheiro, caso eu não colocasse na barraquinha de cachorro-quente, por exemplo, com o menor risco possível, livre de risco. Então, vou procurar um investimento que tenha a melhor rentabilidade com o menor nível de risco possível na economia do meu país, para colocar como RF. E no Brasil, a gente usa a taxa de remuneração dos títulos do Tesouro. Então, o governo ele pode tomar dinheiro emprestado via títulos do Tesouro e ele paga um juro. Esse juro é determinado pela taxa Selic, que é estipulada pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, a cada 40 e poucos dias, mais ou menos. Né? Sempre há uma reunião desse comitê e se define se a taxa vai aumentar, vai diminuir e vai ou vai permanecer a mesma. Então, a gente usa aqui a taxa Selic, e é uma sigla para Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Liquidação e custódia do quê? Desses títulos do governo. Então, isso eu abro o jornal e coloco no começo e no fim. Outra coisa que eu abro o jornal é o RM. O RM é uma taxa média teórica de todos os investimentos que eu poderia fazer caso
eu não colocasse o dinheiro no cachorro-quente, por exemplo. Então, ele é uma taxa média de todos os investimentos, considerando os investimentos com risco também. Então, essa é uma taxa teórica, porque ela não existe na prática. E as economias usam um índice de bolsa para colocar o RM, que é o retorno de mercado. Então, aqui no Brasil, a gente usa o Ibovespa histórico, a média anual do Ibovespa histórico. Então, também observamos, abriu um site, o Infomoney, o UOL Economia, Globo, Valor Econômico, Yahoo Finance, Com Dinheiro, Fundamentos, tem um monte de site que já dá essa informação estampada, né? Então, aqui não tem cálculo, aqui tem verificação. A gente observa quanto está a taxa. E o último parâmetro é o beta. O que o beta significa? Esse sim é o que vai fazer uma empresa ter um custo de capital diferente da outra, um projeto diferente do outro. O beta é uma medida de risco que captura o efeito do mercado como um todo variando na lucratividade da minha empresa. Então, eu preciso duas medidas aqui. Eu preciso valores do mercado ao longo do tempo variando, e o mercado como um todo é o Ibovespa. Então, eu vou pegando a rentabilidade do Ibovespa dia a dia, período a período, no intervalo de tempo. E nesse mesmo intervalo de tempo, eu vou observando o meu ROI, que é a minha rentabilidade. O ROI é o quê? É o lucro líquido da DRE dividido pelo patrimônio líquido. Então, quando eu confronto essas duas coisas, eu vou ter uma ideia de como é o comportamento, ou de como varia o meu lucro, que é o ROI, quando o mercado como um todo varia. Varia na mesma proporção, na proporção contrária, com mais intensidade, com menos intensidade. O beta mostra isso. E aí, quanto maior for o beta, maior o risco. E pela posição matemática dele nessa fórmula, já dá para ver que quanto maior o beta, maior vai ser o KI, maior vai ser a taxa. Mais risco eu tenho naquele projeto e, portanto, devo cobrar mais taxa para usar o meu dinheiro naquele projeto. É por isso que a taxa de investimento exigida por um investidor numa padaria, para colocar dinheiro num projeto numa padaria, vai ser diferente da taxa exigida, por exemplo, para ele colocar numa usina de álcool e açúcar. Porque eles têm a mesma Selic, mesma RM, que isso é do mercado, mas vão ter betas diferentes. A padaria vai ter, em condições normais de pressão e temperatura, um beta menor do que uma usina. Portanto, menos risco. Eu preciso de menos taxa numa padaria. Legal? Isso é um resumo aqui da parte teórica do CAE. Eu sempre gosto de falar dessa teoria por trás, dentro de alguns aspectos por trás do que a gente está fazendo, para não simplesmente colocar uma forma e falar assim, para que vocês tenham ideia do porquê vocês estão fazendo, quando vocês estiverem fazendo uma análise. Tem muita gente que já trabalha na área, né, já usa o CAE, já usa essa taxa, e às vezes não para refletir o porquê dessa taxa. Então, aqui o objetivo era exatamente esse. Espero que tenha ficado resumido aí, minimamente compreensível para quem é da área e para quem não é, para quem está chegando agora. Beleza, então. Então agora nós vamos entender o seguinte: vamos pegar um exemplo. Exemplo. Suponhamos que vamos analisar um projeto num momento em que a Selic está 13% ao ano. Isso é o nosso RF. Isso é um exemplo, tá, pessoal? Ele está um pouquinho mais que isso, né? O governo está pressionando aí para baixar. Eu acho que vai baixar. E vamos supor que nosso Ibovespa histórico seja de 15% ao ano. É o nosso RE. Então, isso vale para qualquer projeto nesse período de tempo, quando essas duas taxas estão com essas porcentagens aqui. No entanto, está faltando o quê? O beta. Então, desse projeto específico que eu vou analisar, eu preciso pegar o histórico do Ibovespa contra o histórico do meu ROI para extrair o beta, essa medida chamada beta. E aí eu vou dar um exemplo hipotético, só para a gente ver como que é esse cálculo numericamente falando. Eu vou fazer esse cálculo à mão, depois eu vou fazer esse cálculo usando o HP 12C, e por último eu vou inserir tudo isso aqui no Python, ok? A gente vai ficar com essas três possibilidades aqui após essa aula de cálculo do custo de capital próprio. Vou deixar tudo bonitinho lá para vocês no
no Teams e no YouTube, ok? Então vamos lá. Eu vou colocar o Excel também, tá? Coloco o Excel aqui como brinde, planilha, e aí fica uma quarta forma. Então vamos supor que a gente, para esse projeto aqui, a empresa já viu a janela de tempo do IBOV e observou o seu ROI. Ela montou uma tabela observada aqui. Vou pegar 5 períodos só, para a gente fazer a conta e entender como faz. Eu tenho período 1, o meu IBOV era 1%, por exemplo. Na segunda janela de tempo, 2%, 3%, 4%, 5%. E o meu ROI? No primeiro, era 1% também, 2%, depois foi para 4%, 5% e 8%. O que já dá para perceber aqui que a lucratividade da empresa, que é o ROI, ela varia no mesmo sentido que o Ibovespa varia. Então, a gente tem aqui a ideia de que quando o Ibovespa aumenta, o ROI aumenta também. Então, nós vamos calcular o beta em cima disso aqui agora. E antes de calcular o beta, eu gosto sempre de calcular a correlação, para ver qual que é a correlação que isso aqui tem. Então, eu vou ensinar duas coisas: o cálculo da correlação, para ver se tem aderência de uma coisa com a outra, e depois o cálculo do beta. Então, são duas medidas estatísticas que a gente está aplicando aqui no mundo das finanças para gerar um indicador importante, que é a taxa que eu vou usar no VPL, para calcular o VPL, quando o projeto só tiver capital próprio. Na estatística, correlação e regressão linear andam juntas, e são medidas bivariadas, correlação linear simples, né? Então, o IBOV é o meu X, minha variável independente, e o meu ROI é a variável dependente, é o Y. Então, para fazer correlação e regressão, eu preciso criar mais 3 colunas aqui. X ao quadrado, colunas auxiliares, Y ao quadrado e X vezes Y. E é isso que nós vamos fazer agora. X ao quadrado tem a ver com ROI. Com ROI não, perdão, com o IBOV, porque o IBOV é o X. E X ao quadrado, então, vai pegar cada valor do IBOV e elevar ao quadrado. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 5 ao quadrado, 25. Agora eu vou fazer y ao quadrado. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. 4 ao quadrado, 16. 5 ao quadrado, 25. 8 ao quadrado, 64. Agora eu vou fazer x vezes y. 1 vezes 1, que é IBOV vezes ROI. 1. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 5, 20. 5 vezes 8, 40. Olha que beleza, aula de tabuada, né? E por que eu vou fazer tudo isso, pessoal? Porque para calcular a correlação primeiro, eu preciso das somatórias. O que são as somatórias? São os totais. Então, eu preciso dos totais dessas colunas. Porque a correlação é a covariância XY dividido pelo produto dos desvios padrão de X e de Y. Então, covariância de XY é a somatória de X vezes Y menos a somatória de X vezes a somatória de Y dividido por N, que é quantas linhas eu usei para fazer o cálculo. Nesse caso é 5. Dividido, tudo isso dividido, esse resultado dividido pelo produto dos desvios padrão de x e y. Raiz quadrada, então, de somatória de x quadrado menos somatória de x elevado ao quadrado, que são coisas diferentes, dividido por n. Esse pedaço da fórmula vezes somatória de y ao quadrado menos somatória de y elevado ao quadrado dividido por n. E o que essa medida traz para nós? Ela traz o seguinte: imaginem
que vocês têm um gráfico. Vocês vão plotar um gráfico aqui, vocês queiram plotar um gráfico para entender a relação de IBOV, que é o X, com ROI, que é o Y. Quando o IBOV é 1, o ROI é 1. Então tem um ponto aqui, ó, 1 para 1 na escala. 2 para IBOV, 2 para ROI. Outro ponto bonitinho. 3 para IBOV, 4 para ROI. Entorta um pouquinho. 4 para 5. E o último 5 para 8. Fica bem fora lá, né? Então, o que acontece com esses pontos aqui, pessoal? Eles estão formando uma tendência crescente. Isso aqui é um diagrama de dispersão, um scatter plot. E essa tendência crescente, ela não vai gerar uma reta se eu ligar os pontinhos. Mas, como é uma tendência crescente, eu posso traçar infinitas retas próximas desse pontinho. E aí, uma dessas infinitas retas possíveis passa perto da maioria dos pontos, ou minimiza a diferença desses pontos para a reta. A diferença deles ao quadrado, para o negativo não anular o positivo, para a reta. Isso se chama método dos mínimos quadrados, MQO, ou Ordinary Least Squares, mínimos quadrados ordinários ou Ordinary Least Squares. Então, o que, que acontece? Essa reta aqui, quando os pontos estão mais perto dela, a correlação é mais perto de 1 ou de -1, se a reta for decrescente. E quando a correlação está perto de 0, os pontos estão mais longe, daí não tem correlação. Então, eu gosto de tirar a correlação para saber se eu tenho uma boa distância, se a reta é uma reta que os pontos estão pertinho ou estão muito longe, porque isso pode influenciar no meu beta. Então, agora que a gente já tem a possibilidade de calcular os totais, vamos calcular. Eu vou colocar aqui de uma outra cor para destacar. Total é somatório, então, né? Aqui eu vou calcular as somatórias. 1 mais 2, 3, com 3, 6, com 4, 10, com 5, 15. Então, a soma de x, onde aparecer a soma de x, que aparece aqui e aqui, eu coloco 15. 1 mais 2, 3, com 4, 7, com 5, 12, com 8, 20. Então, a soma de y é 20. Aparece aqui nesse pedaço e aqui nesse pedaço. Eu coloco 20. Outra aqui, x ao quadrado, que aparece nessa ponta, porque aqui é x e não x ao quadrado. Eu pego x, que é 15, e levo ao quadrado. Aqui eu pego a coluna x ao quadrado, seu total. 1 mais 4, 5, com 9, 14, com 16, 30, com 25, 55. 1 mais 4, 5, com 16, 21, com 25, 46, 64, somados dá 110. 1 mais 4, 5, com 12, 17, com 20, 37, com 40, 77. E agora eu vou começar a substituir o que eu preciso. No lugar de x vezes y, o seu total, que é 77. Menos. No lugar de x, 15. No lugar de y, 20, porque eu já calculei as somas. No lugar de n, como eu já falei, são 5 elementos. E eu já vou resolver a parte de cima dessa conta. 15 vezes 20, 300, dividido por 5, dá 60. 77 menos 60, 17. Agora vamos para a parte difícil. Tem raiz quadrada, fica difícil, né, gente? Soma de x ao quadrado, 55. Menos. Soma de x, 15. Aqui, 15 ao quadrado. E o n é 5. Beleza, isso aqui vezes a parte do y. Soma de y ao quadrado, 110. Menos soma de y, 20, só que 20 ao quadrado, dividido por 5. Ah, é difícil, hein? 15 ao quadrado é 15 vezes 15, dividido por 5. 15 vezes 15, 225. Dividido por 5, 45. 55 menos 45, esse pedaço aqui dá 10. Agora eu vou para o outro lado. 20 ao quadrado, 400. 400 dividido por 5 dá 80. 110 menos 80, 30. 10 vezes 30, raiz quadrada de 300.
E aí eu vou fazer essa conta na calculadora, porque dá preguiça. 300 raiz quadrada, 17,32. 17 dividido por 17,32. Esse número nunca pode dar mais do que 1, nem menos do que menos 1, a correlação, senão está errado. Vamos dividir aqui e colocar 4 casas para ver quanto dá. 17 dividido por 17,32. 0,9815. Então, tem uma grande chance de estar certo que a gente fez. Depois o Python, Excel, calculadora vão dizer, né? Muito bem, muito bem, muito bem. E aí, ele está mais perto de 1, significa que tem aderência. Se eu quiser ter uma certeza, eu posso calcular o coeficiente de determinação, que é o R ao quadrado. Eu levo ele ao quadrado. 0,9815 ao quadrado. E vai dar, eu vou levar isso ao quadrado, 2y elevado a x, 0,9634 ou 96,34%. O que isso significa? Que 96,34% da variação do ROI pode ser explicado pela variação do IBOV. Não é um causa outro, isso não é causalidade, é explicação. Então, 96,34% da variação do ROI pode ser explicada pela variação do IBOV. Pô, tá lindo. Se isso aqui deu mais 50%, a gente já pode usar o beta, tá bom? Essa é a regra de bolso empírica para o mundo das finanças. Então, para calcular o beta, a gente já tem quase todo o cálculo pronto, porque o beta ele é a covariância de XY, que é o numerador desse aqui da correlação também. Tudo igual. Soma de x vezes soma de y dividido por n. Isso aqui a gente já sabe que é 77 menos 15 vezes 20 sobre 5, que vai dar 17, dividido pela variância de x, não tem raiz quadrada. Somatória de x ao quadrado menos somatória de x elevado ao quadrado por n. Então, essa parte aqui, ó, isso aqui nós já temos, esse pedacinho aqui sem a raiz. 55 menos 15 ao quadrado dividido por 5. A gente já fez essa conta, deu 10. Então, 17 por 10, 1,7. E esse beta quer dizer o que, então? A empresa nessas condições, ela tem uma sensibilidade de 1,7 vezes do que acontece com o ROI. Ele não é uma porcentagem, é um número de vezes. Então, se o ROI sobe 10%, a tendência, se o IBOV sobe 10%, a tendência é que o ROI, que é o meu lucro, suba 1,7 vezes 10%, que dá 17%. E se esse IBOV cai 10%, a tendência é que o meu ROI caia 1,7 vezes 10, que é 17%. Então, esse é o meu beta, esse é o meu risco, esse é o risco dessa empresa. E agora, então, a gente já tem informações. A gente sabe o quê? Que RF é 13% ao ano, RM é 15% ao ano e beta é 1,7 vezes. Então, o KE é o RF mais o beta vezes a diferença entre o RM e o RF. Logo, o KE do nosso caso é 13% mais 1,7 vezes a diferença entre 15% e 13%. Primeiro a gente resolve o que está entre parênteses, né? Então, 15 menos 13, 2%, vezes 1,7 mais 13%. Então, KE. Então, KE é, primeiro eu faço vezes 1,7 vezes 2, 3,4%, mais 13, 16,4% ao ano. E para esse projeto que a gente avaliou, então, a taxa que deve ser usada para se calcular o VPL, o capital por próprio, é 16,4%. Aqui nós vimos a teoria.
Agora a gente vai ver a prática. E a prática é a seguinte, eu vou mostrar como que calcula o beta usando primeiro HP12C. Essa calculadora que boa parte de vocês tem, já conhecem, sabe onde buscar o emulador. Para isso, nós precisamos colocar na memória dessa calculadora a tabela, os valores do IBOV e do ROI. E essa tabela, na calculadora, a gente coloca linha por linha. E sendo que a gente coloca primeiro o Y, depois o X. O Y vai na tecla Enter, que é essa grandona. E o X vem nessa tecla somatória mais, sigma maiúsculo mais, do lado do mais. Eu limpo a memória, FCLX, e ponho o primeiro par ordenado. 1 para Y, então 1, Enter. E 1 para X, 1, somatória. Depois, o segundo Y, 2, Enter. E o seu X correspondente, que é 2 também, 2, somatória. Depois o terceiro Y, que é 4, 4, Enter. E o seu X correspondente, que é 3, 3, somatória. Depois o quarto Y, que é 5, 5, Enter. E o seu X correspondente, que é 4, 4, somatória. Depois o último Y, 8, Enter, 5, somatória. E agora a gente vai dar um comando para buscar o beta. Aí a gente vai apertar sempre a mesma sequência. A sequência é 0, G, que é o azulzinho, 2. Isso aqui sai o A da regressão linear, o alfa. Aí a gente aperta 1, G, 2. E essa tecla aqui, ó, X maior ou menor que Y. Aparece a correlação, ó, 0,9815. Essa calculadora é maravilhosa. Aí a gente aperta esse R com uma setinha para baixo, o X maior ou menor que Y, e a tecla menos. Aí vem o beta. Olha que maravilhoso, beta 1,7. Então agora eu vou colocar na lousa, para quem estiver aí acompanhando o material, consiga entender também como faz na calculadora. Então, se eu tenho x, 1, 2, 3, 4 e 5, y, 1, 2, 4, 5 e 8, o beta na HP12C, FCLX, 1, que é o primeiro Y, Enter, 1, que é o primeiro X, somatória. 2, Enter, segundo Y, 2, segundo X, somatória. 4, que é o terceiro Y, Enter, 3, somatória. 5, Enter, 4, somatória. 8, Enter, 5, somatória. Isso é a tabela. Agora, os comandos que vêm na sequência, depois de ter colocado a tabela, são 0, G2, 1, G2, X maior ou menor que Y, R com uma setinha para baixo, X maior ou menor que Y, e, por último, tecla menos. Vai sair o beta 1,7. É isso, na 12C. Agora vamos ver, a gente já viu a mão, já viu na 12C, vamos ver como podemos fazer no Excel. Vamos lá então. Excel. Abrindo a planilha aqui. Vou colocar os valores. Aumentar o zoom, né, para facilitar a visualização para a galera. IBOV. Aí. IBOV. 1, 2, 3, 4, 5. ROE 1, 2, 4, 5, 8. Vamos tirar a correlação primeiro? Vou pegar aqui R de Pearson, que é a correlação. R quadrado. E o beta.
lá toda a mão. R de Pearson é a correlação. Então, no Excel é moleza, ó, é igual correl de correlação, essa função aqui, abre parênteses, opa, seleciona os valores do y, ponto e vírgula, os valores do x. Poderia selecionar o x primeiro? Para correlação, sim, mas para o beta, não. Então, eu já pego sempre primeiro o y, depois o x. E dou o Enter. 0,9815. Agora elevando ao quadrado. Isso. Chapéu 2. A mesma coisa. E o beta igual inclinação, o slope, valores de y do ROI, ponto e vírgula, valores de x, 1,7. Essa planilha aqui eu vou salvar como aula 4, API aula 4, e também vou disponibilizar tanto para o YouTube como para o Teams, API aula 04. E aí vocês ficam com essa planilha também. E agora, o grande finale, nós vamos para o Python. O tio Douglas gosta muito de Python, então a gente vai fazer um template para fazer todo o CAE usando informações que o usuário coloca. É uma calculadora do CAE, custo de capital próprio, quando o usuário coloca informações. Ele vai ter que colocar as informações do RF, do RM, e ao invés dele colocar o beta, a gente vai pedir para ele colocar informações para calcular o beta. Vai ficar bem legal. Ele vai calcular o beta também e já vai devolver o CAE. Olha que belezinha. Então, que informações que o usuário precisa colocar? O usuário precisa colocar RF. Vamos chamar de RF essa variável. E quem vai colocar é o usuário. Então, vai ser um input. Só que, como eu falei para vocês, o input, ele embala uma string. Então, a gente tem que transformar essa string num número. E como é taxa, vai ser um float. Float, aí sim, o input do usuário. Abre parênteses. Quem está chegando hoje vendo esse vídeo aqui, peguem minhas playlists de Python, de pandas, né, de tudo que eu falo sobre programação, porque o objetivo aqui não é falar da programação, usar a programação, que eu já falo para os meus alunos do presencial, numa aplicação específica. Por isso que eu estou passando rapidão aqui, tá bom? Então, bora lá. Informe. O que a gente precisa informar aqui? O valor da taxa Selic. O valor da taxa Selic em formato decimal. Vai colocar aqui, o usuário vai colocar 0,13, por exemplo, se ele for colocar 13%. Aí eu vou pedir para ele colocar também o RM. O jornal ele coloca. Load. Input. Informe o valor. Tá, falta espaço aqui. Input. Informe o valor de RM. Aí a gente põe assim entre parênteses. IPOV. Vou testar histórico, né? Em formato decimal. Tá bem? Muito bem. Só que agora ele tem que colocar os valores do IBOV, os valores do ROI, aquele 1, 2, 3, 4, 5 para IBOV e 1, 2, 4, 5 e 8 para ROI, para o Python fazer as contas. Então isso aqui dá um trabalhinho. Porque ao invés de usar o while e falar 5 linhas, daí ele vai pedir valor da linha 1, valor da linha 2, valor da linha 3, eu vou pedir para ele digitar tudo separado por espaços e usar uma função do Python que corta strings. Então, eu vou pedir para ele lançar o número, mas ele vai receber como string, eu não vou tipar esse número. Aí, split vai cortar, depois eu vou fazer um for para transformar cada valor cortado que está como string num número. É um código meio grandezinho aqui, mas ele vai fazer basicamente isso: receber os números uma vez, fatiar, transformar essas fatias em número, para depois fazer as contas. Porque o Python só faz conta com número. Então, ele vai receber tudo como texto, para receber de uma vez. Aí a gente fatia, transforma em número e faz a conta. Beleza? Pegando mensagem aqui.
Bom dia. E vamos lá. Então, esse input vai ter que receber os 5 valores de uma vez, pessoal. Então, vou usar aqui uma técnica para o usuário digitar na caixinha o valor e dar espaço para digitar o próximo, que o espaço vai ser o ponto de corte. É como se fosse aquele papel picotado, né? O espaço é onde a gente vai dar o destaque ali para separar um pedacinho, que é um número, do outro. Então, vou chamar isso aqui de dados, underline, IBOV. Primeiro ele vai falar o IBOV. IBOV. E aí eu vou colocar isso como input, sem o float, sem nada, porque eu quero isso como texto para cortar. Input. E aí eu aviso o usuário como que ele tem que digitar as coisas. Informe os valores do IBOV separados por espaços. Pronto, você vai colocar 1 espaço, 2 espaço, 3 espaço, 4 espaço, 5, não precisa de espaço porque é o último, e puf, dá um enter. Ele vai receber tudo aqui. Agora eu vou falar a mesma coisa para os dados do ROI. Os ROI igual input. E aí eu vou pedir para ele informar. Informe os valores do ROI separados por espaços. Muito bem. Agora eu vou cortar. Então o usuário já digitou nesse momento, eu vou pegar dados IBOV e vou cortar, porque está uma coisa só, então eu vou cortar. Não interessa quantos eles vai digitar, não sei se vai digitar 4, 5, 10, 1000, quantos vier ele corta. Então vou fazer uma função, vou usar uma função de string, chamada um método de string chamado split. Os dados IBOV é uma string que está cheia de número com espaço. O split vai usar os espaços para cortar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar isso numa lista. E essa lista vai, automaticamente, quando ele corta, ele vai transformar tudo isso que foi digitado numa lista com vários valores, que por enquanto vão estar como texto ainda. Então, esses valores eu vou chamar de IBOV do primeiro. IBOV recebe dados IBOV, que é uma coisa só, dados IBOV, ponto, split, abre e fecha parênteses. O que esse comando está fazendo? Ele está pegando o que está como dados IBOV, que é uma coisa só, está cortando em N pedaços e colocando esses pedaços numa lista que se chama IBOV. Vou fazer a mesma coisa com ROI. ROI, então, vai ser uma lista que recebe dados ROI, ponto, split, abre e fecha parênteses. Beleza, splitamos tudo. Agora, essas listas, elas estão com informações numéricas, mas que estão como string, como texto. Então, eu vou pegar essas listas e vou pegar cada número que tiver dentro dessas listas e tipá-lo como um float, para virar número, porque senão eu não consigo fazer conta. E para isso, dentro de uma lista, para percorrer uma lista, uma estrutura muito legal do Python é um for. Então, eu vou fazer um for i, cada índice para cada valor, in range, no intervalo, que vai ter o tamanho dessa lista, que eu não sei quantos dados o usuário vai digitar. Então, eu dou o comando len, de tamanho, IBOV, que é a lista IBOV. Então, for i in range, tamanho do IBOV, faça alguma coisa. Faça alguma coisa, 2 pontos, dou enter, ele já está indentado, senão ele não funciona, né? Tem que estar dentro de um for ali. E aí eu vou fazer o seguinte, né? O que eu vou fazer nesse pedaço? Eu vou pegar cada IBOV, então IBOV da posição i, cada IBOV, e transforme num float desse mesmo IBOV que ele pegou. IBOV da posição I. Então não interessa quantos vai ter, 1, 2, 3, 5 mil. Ele vai percorrer, pegar cada um e vai flotar, vai transformar de string num número, de string num número. E aí eu vou fazer a mesma coisa com o meu ROI. For i in range. Eu poderia pôr tudo dentro de um for, mas para ficar mais didático, né? Principalmente para quem está aprendendo, eu vou separar em 2 linhas. Fica menos estranho. Len ROI, faça alguma coisa. O que é alguma coisa?
pegue o ROI da posição I e faça um cast, tipe ele como um float. Float de quem? Do próprio ROI da posição I que ele achou. Bonito. Agora, tanto a lista ROI como a lista IBOV, elas têm números, vários números já foram cortados, e esses vários números cortados já foram transformados em números mesmo para o Python. Eu posso fazer conta. Então, agora, para fazer a conta do meu beta, eu não vou nem pedir para fazer a correlação, porque a correlação a gente vai tratar mais lá na frente, então a gente ganha tempo. Para o beta, eu só preciso dessas colunas aqui, ó, do x² e do xy. Essa aqui eu só usei para correlação. Então, eu vou criar uma lista com essa coluna, outra com essa coluna, porque essa lista aqui já existe e essa aqui já existe. E aí eu vou fazer a soma delas e usar essas somas nessa fórmula, que eu já sei de cor. Eu vou montando a fórmula lá. É isso que nós vamos fazer agora. Vamos lá, então. Vou criar uma lista x², que é o x elevado ao quadrado, eu vou chamar de xq. É uma lista vazia. Por que eu estou criando a lista vazia? Porque eu vou mandar ele percorrer a lista x, e cada valor que ele achar, ele eleva ao quadrado e joga dentro dessa lista aqui. Então, por isso que eu tenho que criar a lista antes de eu fazer essa conta que eu quero fazer. E x vezes y, que é a lista xy. Também vai ser uma lista vazia. Criei a lista vazia antes de fazer a aula. Agora, o que eu vou fazer? Para cada índice na posição I, no range, no tamanho do IBOV, que vai ser o mesmo do ROI, deve ser o mesmo do ROI, eu vou mandar preencher essa lista com os quadrados de x e depois com x vezes y. Vou usar os dois no mesmo for. O que eu faria antes lá, vou fazer agora. For I em range. E aí esse range vai ser len, que é tamanho. Pode ser do IBOV ou do ROI. Vou usar do IBOV, mas os dois vão ter o mesmo tamanho. Faça alguma coisa. E o que é essa alguma coisa? São duas linhas. Uma para preencher x² e outra para preencher x vezes y. Então, x² é xq. Eu vou fazer xq.append. Append é insira. Insira em x². Insira x² o quê? Cada IBOV da posição I que você encontrar, elevado ao quadrado. Porque o IBOV é x, então eu vou pegar cada IBOV da posição I, elevar ao quadrado e jogar dentro de xq. É isso que ele está fazendo nesse comando. Agora, a próxima, eu vou preencher x vezes y. Então, x vezes y, xy, ponto, append. O que eu quero? Eu quero fazer o IBOV da posição I vezes o ROI da posição I. IBOV da posição I vezes o ROI da posição I. Olha que lindo. Então, ele está fazendo xy. Agora eu vou criar as variáveis de soma. O que a gente precisa? A gente precisa da soma de x, soma de y, soma de x² e soma de xy. Então, vou criar isso. Soma x, para poder fazer a fórmula. É uma variável que recebe o quê? O sum, que é soma, da lista x. A lista x é o nosso IBOV. E quando eu estou fazendo esse comando, o somax, que é soma x, vai ter o número 15, se eu digitar aqueles dados que a gente usou no exercício. Agora eu vou fazer soma y, que é o que vai dar o 20 com os dados do exercício. Soma y é igual sum da lista que representa y. Então, ROI. Eu preciso da soma de x², que é soma xq, que vai ser o nosso sum da lista xq, que a gente já criou a essa altura do campeonato. E o soma xy. Soma xy. Recebe sum, soma, da nossa lista xy. Pronto. Se eu inserir aqueles dados que eu falei, a gente vai ter aqui 15, aqui 20, aqui 55 e aqui 77. São os números que a gente precisa para chegar no beta. Então, agora o que eu vou fazer? Eu preciso também do tamanho, né? Preciso do N. Então, N vai ser o tamanho de uma das listas. Len, ou do IBOV ou do ROI. Vamos usar do IBOV, tem que ser o mesmo tamanho. Agora eu vou fazer a conta, vou fazer a conta do beta, na fórmula. Beta
recebe. Beta é a covariância de XY. Covariância de XY é o quê? Soma XY, que é o nosso 77, menos soma X vezes soma Y dividido por N. Então, aqui tem um parênteses. Aqui tem dois parênteses, né? Perdão. E aqui tem mais um. Fechando aqui na frente, mais um. Isso fez o numerador. Isso aqui é o que dá 17. Ó, 15 vezes 20, 300 por 5 vai dar 60. 77 menos 60 dá 17. Isso tudo dividido pela variância de x, que vai ser soma de x quadrado menos soma de x elevado ao quadrado dividido por n. Aqui, parênteses, e mais um, tá? E para o beta ficar bonitão, um no começo e um no fim. Tá tudo embalado. Quase não gosto de embalar com parênteses, né? Às vezes me confundo com isso aqui. Aí, o que, que a gente vai ter que fazer? Agora a gente vai printar o que a gente quer. Vou printar o beta e o próprio custo de capital. Vou calcular o custo de capital, né? Primeiro, depois vou printar o beta e o custo de capital. O KE, ele vai ser igual ao RF mais o beta vezes a diferença entre o RM e o RF. Variáveis que eu já criei. Agora eu vou fazer os prints. Print beta. Ele vai mostrar quanto que é o beta. Eu vou fazer uma f-string para mostrar assim texto também, né? Então, f-string, o valor de beta é, entre chaves, com duas casas decimais, o beta. Os pontos, ponto, 2f. Bonitinho. E uma f-string para o custo de capital. Print f-string, o custo de capital próprio, KE, é, entre chaves, e aí eu vou pôr na forma de porcentagem. Então, eu vou pegar o KE que vai sair decimal, vezes 100, 2 pontos, ponto 2F, duas casas decimais. E vou cruzar os dedos para ver se deu certo, né? Colocando as informações. Vamos rodar? Se não der, a gente faz de novo. Tá conectando a máquina aqui, eu esqueci de conectar o começo. Mas vamos ver ele conectar aí, a gente já roda. Então, uniforme é o valor da taxa Selic no formato decimal, 0,13. Informe o IBOV no formato decimal, 0,15, 15%. Agora que vem aqui, ó, informe os valores do IBOV separados por espaços. É 1, 2, 3, 4 e 5 na nossa tabela. Então, 1, espaço, 2, espaço, 3, espaço, 4, espaço, 5, não tem espaço porque é o último. Enter. Agora o ROI. 1, 2, 4, 5 e 8. O 8 não tem espaço. Dá um Enter. Olha que beleza. O valor do beta é 1,7 e o custo de capital próprio é 16,4. Ah, não gostei disso aqui. Eu quero colocar aqui 1% ao ano. E vou fazer de novo. Vou rodar de novo. Informe o Selic, 0,13. RM, 0,15. IBOV, 1 espaço, 2 espaços, 3 espaços, 4 espaços, 5, Enter. ROI, 1 espaço, 2 espaços, 4 espaços, 5 espaços, 8, Enter. Olha que bonitinho. Ah, eu pus o porcento no lugar errado, tá bonitinho nada. Douglas, o beta não é porcento, é vezes. Aí o porcento é aqui, ó. Porcento ao ano.
De novo. Isso é toque, né, pessoal? Isso aqui só pode ser toque. Com certeza. Selic 0,13. Ibov 0,15. 1 espaço, 2 espaço, 3 espaço, 4 espaço, 5, Enter. ROI, 1 espaço, 2 espaço, 4 espaços, 5 espaço, 8, Enter. E agora sim, ó, beta 1,7 e não é ao ano. Mas tudo bem, agora não vou fazer de novo. E o CAE 16,4% ao ano. Vou fazer de novo, sim. 0,13, 0,15, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 4, 5, 8. Aê! Beta 1,7 vezes. E custo de capital próprio cair 16,40% ao ano. Aqui, até o final do curso, a gente vai aprender a envelopar isso aqui. Usar um framework, né, uma biblioteca do módulo do Python, para transformar isso num site e colocar no WordPress, por exemplo, onde vocês podem deixar como teste, né, para ver isso, ou criar um programinha mesmo, onde o usuário só veja essa parte de baixo, não veja o que está acontecendo. Isso eu ensino até o final do curso, mas mais importante é saber esse back-end aqui, né, como que cria, aplicar o que a gente está aprendendo ali conceitualmente. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí dessa aula, espero que utilizem esses recursos, eu já vou compartilhar aqui, ó, para o pessoal do Teams, já vai ficar disponível. Então, copiar o link. Eu vou colocar isso aqui no nosso chat da reunião. E aí o chat da reunião já vai ter o link do Colab, do arquivo aqui. Isso aqui é o que eu fiz. Eu vou mudar esse Colab de nome. Vou colocar como API CAPM. Análise de projeto de investimento CAPM. Bom, só tudo que eu fiz aqui vai aparecer para vocês. E vou colocar o arquivo do Excel, esse arquivo aqui que eu salvei como API aula 4. Vou fechá-lo, acho que eu coloquei na área de trabalho. Vou vir aqui também, vai ficar disponível na guia arquivo dessa aula que a gente viu hoje. Guia arquivo, Paraná. Minha área de trabalho já está um caos. Carregando. Tá aí a planilha também. É isso aí, galera. Muito obrigado aí pela audiência. Compartilhem com os colegas de vocês. Vocês sabem, não é toda disciplina que tem o professor fazendo aula de novo para vocês assistirem, para ter gravado. Então, aproveitem isso. Eu faço de coração, faço porque eu estou preocupado com o aprendizado de vocês. Mas vocês precisam também assistir para fazer sentido. Valeu, pessoal! Até semana que vem. Um ótimo final de semana para todos vocês.